Olá, Nuno. Mais um vez, bem-vindo. Segundo vez. Foi primeiro alguém que se vem duas vezes. Normalmente, canto no começo do podcast, a ideia é trazer, trazer variedade de pessoas, mas é claro que tem temas e tem pessoas que convém às vezes botar mais com vez, que para mim fala outra coisa. O mesmo coisa, mas outra coisa, né? Para modo de há um ano e tal atrás canto o Governo Podcast, vou falar de o que é que fica depois de outros bairros, né? E depois vou anunciar, né? O que é que trazendo ali, né? Para mim também podcast está parado há um ano, mais que um ano que gravei, bate 6 anos gravar, a última vez acho que maio de 2024. E esse podcast regressa nesse formato de alguns episódios, que nunca sei se continua ou não, mas depois não todos. É graças a Isop, né? E no fundo, aquela oportunidade de volta a São Vicente, numa discussão, retoma uma discussão que não fazia, acho que há 4 anos, 5 anos atrás, só na ponta, que saiu um documento que acho que é gaveta, como tudo, né? E, e pronto, e de facto o objetivo é aquela parceria de podcast com o ISOP, o Seminário Internacional de Outros Bairros, que vou também falar, mas só para avançar, que traz mais um vez para a São Vicente um conjunto de pesquisadores, ativistas, mas também está junto com moradores e instituições de Estado que devia estar ali, mas esse que sei para que está, e outra questão também. E então houve aquela oportunidade de no trazer também, no fazer aquela parceria com o ISOP, para que escute um pouco as questões urbanas, no fundo, que os episódios que não sabem tem ali extras na cidade de Mindelo, que nunca pensávamos onde anda fazer na cidade de Mindelo, embora o Montelinha já falava para fazer, está cá para ser a volta das questões urbanas. Né? Conhece-lhe moradores, mas também pessoas de fora que vêm com outras experiências, alguns com escala verde, outros nem por isso. E a ideia, no fundo, é aquele que o podcast sempre foi, é incentivo à reflexão. Né? Incentivo à reflexão e à volta de temáticas que minta trabalho, vamos nunca saber ali, tem fala de assunto que engacões, não é uma conversa, no fundo, que tem guião, como você sabe. E pronto, é isso, né? Pronto. Bom, já bobinha ali um beijo, já saber do boi quem, desca saber por aí falar. Mas para começar aquela, né? E coisa que não se faz na mim dele. Bom, antes de mais, obrigado por aceitar essa ideia de parceria que não tive quando foi agora a organização de ISOV. Para nós era importante o entendimento de uma coisa, que é outros bairros, ele aconteceu entre 2019 e 2022. Na final de 2022, quando a NOT tinha executado na última, sensivelmente 30% da obra naqueles dois outros bairros, que é Covada de Bruxa e Fernando Pó, apenas aquele estudo, naquele momento notava com um lugar que obrigar nós a uma decisão, que ele já foi falado às vezes por aí, que era, por um lado, depois de uma promessa de 100 mil contos, sensivelmente 1 milhão de euros, para não fazer aquele trabalho, onde é que não tive disponível apenas 25 mil, sensivelmente, vamos falar só daquele parte de obra e de tudo aquele ativação de espaço público, como eu vou saber, ele era inerente a nosso processo, era uma coisa que ele estava a andar mais ou menos em simultâneo e que tinha tido regra se era mexido da obra começar ou não, era importante, era depois de tudo aquela relação que nós estava a construir mais gente, nós te entender a maneira que nós estava a te encontrar forma de ouvir a partir de práticas artísticas para encontrar caminhos para pessoas a poder
ganhasse espaço político, espaço de afirmação e de autoafirmação, inclusive dentro de todo esse processo. E nesse momento, onde é que nós já tinha feito todo esse trabalho apenas com sensivelmente 30% daquele possibilidade que estava montado no início de 2019, a proposta para continuação era não continuar, mas o governo que estava a dizer nós quando é que não tinha aquele dinheiro disponível para continuar, nem quanto dinheiro é que ele estava disponível. Então, essa coisa, já nós numa posição difícil que ele estava a exigir, depois de enviar aquele documento que vou falar, esse princípios orientadores de outros bairros, que era o propósito daquele Soma na Ponta, nunca não tive resposta, em modo que não cá tive uma sintonia de qual era a própria intenção para depois. Sem essa resposta nunca estava a poder continuar, sabendo que a expectativa que previamente ele tinha sido aberto para toda gente, naquele momento já ele era alto, né? já todo o processo estava a continuar. E por isso é uma coisa que me já que nesse momento tem que estar claro, é que outros bairros acabam naquele momento. Na fim de 2022 acaba. E, aliás, na fim de 2021, início de 2022 acabar. Mas, de modo que cá tive um posicionamento oficial perante toda essa história, ao mesmo tempo ficar uma expectativa aberta para aquele outra parte da obra ele continuar, mas ele continua no outro formato. Ele continua num formato sensivelmente de concepção e construção, onde é que escritório na Alta Bomba, que na verdade era nevrálgico no nosso processo, porque é aquele lá que te construir essa relação e te garantir nós entendimento daquele modo de vida, algo central naquele formato de urbanização, cá tinha. Então era uma obra, modo a qualquer outro, que ele era basicamente gerido a partir de praia, daquilo que me sabia, que me já estava no Ministério. E era justamente esse princípio que não avaliar a moda alguma coisa que tinha que ser alterado quando outros bairros começar. Portanto, a questão é essa. Outros bairros, no fundo, ele está a criar uma curva dentro do Ministério, fora daquela regra que tinha, e depois, quando no fundo, politicamente, cá tive mais vontade de persecução daquele projeto, a coisa volta à normal e não tive que tomar uma posição que foi sair daquele lá. E depois desse tempo, outros bairros tive também uma coisa que para nós foi bastante inesperada também, que foi todo esse reconhecimento internacional que o projeto tive, inclusive esse Amod Architecture Award que não ganhou na 2024 e não vim anunciar uma semana depois da última vez que me na Boa Podcast. Por isso que naquela altura ainda a informação estava... Ele cada vez show sistematizado. E, portanto, o que é essa curadoria que não está a fazer agora, que é o tal International Seminar on Outros Bairros, que no fundo é uma curadoria que começar na março de 2025, ele está a acabar assim, agora para a semana, e que ele teve como objetivo, no fundo, criar uma plataforma de pensamento de tudo essa questão de urbanização na Cabo Verde, que ele está a poder ser falado a partir de uma zona autoconstruída, ou poder ser falado a partir de qualquer outro lugar de cidade. E ele foi portanto, uma curadoria que durante um ano tive 4 workshops. Foi sempre a partir dessa relação com saber fazer de zona, que não construir nos lugares junto de maltas na Alta Bomba, sobretudo, e depois, consequentemente, em alguns lugares, mas sobretudo na Alta Bomba. E, portanto, tive um workshop de serralharia, carpintaria,
terra e pedra, e o objetivo foi sempre alguma coisa ser construído nessa relação a pessoas. Então, serralharia originar uns vasos que está lá nas áreas que pessoas quis arranjar. Carpintaria foi um banco onde é que maltas entender que era cool sentar, mal tinham vista direto, nunca sabia agora exatamente as questões, mas também não é importante. O importante é que nesse relacionamento pode descobrir o que é. Para aquele que é importante para uma pessoa que está em determinado lugar, ele não necessariamente é importante para mim ou para o ou o que seja. E essa coisa é que está a fazer construir essa característica de lugar, aquela coisa que habitualmente não te dizer que é o âmago de alguma coisa que te servir para fazer um processo endógeno, que é assim, tem que entender aquela coisa lá e compreendemos naquela forma. E depois, na pedra e na terra, foi também uma experiência mais aproximada do processo construtivo de espaço público, moda já era costume não fazer lá. Depois, além disso, tive um concurso de práticas artísticas no espaço público, onde é que o grupo que ganha fazer uma instalação artística que se chama Casa de Mãe Joana e que tinha como princípio essa coisa de alguma coisa que a Casa de Mãe Joana que está a servir para toda gente, então criar a partir dali uma discussão entre espaço público e privado e a partir de uma instalação de uma casa onde é que toda gente pode ir construir também memória de outras coisas de alta bomba que ainda era desconhecido. O objetivo era construir a partir daquela instalação. E depois a última coisa que tinha previsto inicialmente era agora a divulgação de site. Na final de outros bairros também tive essa questão que era tudo aquela produção de conteúdos que foi feito para nós durante 2019 e 2022, ele que estava em lado nenhum. Então, informação dentro de um computador, ele não é assunto, ele tem que estar a divulgar. Claro. E o objetivo de site e de site arquivo, digamos assim, porque é de onde é que estou data de coisas que já é mais antigas e outras que já é relacionadas com ISOP, que está a ser produzida agora, modas de conferências que não te vai agora realizar. A ideia é essa, é ficar disponível num lugar de onde é que ele está a poder servir de, por um lado, arquivo de maltas, por outro lado, plataforma de conhecimento para ele poder ser uma relação, um lugar de uma relação de qualquer pessoa que nós, ou que maltas que está relacionada com nós, ou com o que seja. Instagram já era um vizinho, foi sempre a ligação, mas não é igual, como é mais limitada a maneira de vou comunicar no Instagram. E, paralelamente a todo esse processo, ainda tive a realização desse podcast, que para nós era interessante nessa parceria com o Bo, para poder entender que maltas de conferências e que maltas que está ali sejam moradores ou pessoas de cidade, mas nem que maltas estou a todo esse processo de urbanização que está a assim, seja a partir de outros bairros ou não, porque a moda vai saber, se você vai entrevistar uma pessoa que ele é morador, é fácil que a maior parte da narrativa te vem a partir daquela condição. Se você vai entrevistar outra pessoa que simplesmente está ali mais relacionado para uma outra razão qualquer, ele é diferente. Mas o interessante aquela coisa que é interessante na compreensão do processo é justamente colocar em diálogo tudo que é de opinião, independentemente de ser mais contraditórias, mais antípodas, o que seja. E além disso, ainda tinha, que também que estava no programa, mas entreguem assim, um livro que é uma edição de minha e de Rita Rainmi, que no fundo ele é um conjunto de processos, desde artigos de pessoas, desde conversas que não tive moradores, desde testemunhos de maltas que
relacionar só mais pontualmente, ou desde imagens, ou desde alguns desenhos daquele processo que nós fazemos. No fundo, ele é, digamos, um registro e uma reflexão conjunta, que ele não é só um tese de minha, ou de vossa, ou uma coisa específica a partir do lugar de fala de uma pessoa só, mas sim dentro de tudo gente que relaciona a nós e que quis participar nesse processo, mas é que é construída uma visão sobre esse processo que nós construímos noutros bairros durante esse tempo todo, e inclusive acabou, tive próximo em vários momentos. E, portanto, o livro ele estava a ser lançado assim também, e pronto, e no fundo a ideia desse ISOV inclusive era daqueles regras de concurso, era o segundo passo de alguma coisa que já tinha começado. E para nós era claro que cada obra objetivo de nossa, que lá, sobretudo montada da forma que foi, é uma responsabilidade pública, e portanto se não estava de fazer a obra no final de história, aquela expectativa que me estava a falar antes, ele estava outra vez levantada, e era nós que estava a cair seguramente toda a responsabilidade de dar uma resposta cuja responsabilidade, digamos assim, que era de nossa. Por outro lado, espiar que vou realmente conseguir juntar data de pessoas, de opiniões, de ponto de vista, e que a partir daquele lá vou estar a poder outra vez pôr a discussão na mídia, entre pessoas, não que fosse, sobre esse processo de urbanização que está a acontecer ali. De facto, aquele lá poderia ser um papel de nossa, e pronto. E à noite chegar na fim da curadoria, e mais uns dias ele está acabado, depois não te vai começar a divulgar e pôr disponível toda essa informação que no fundo não te construí durante esse tempo. Algum deles já está, mas te intensificar um cozinha mais agora na ciclo de conferências, que digamos é a parte mais substancial, no sentido até de parte de investimento que estava, de parte de dinheiro que estava disponível nessa coisa tudo. Vamos, bem gente de fora, tem que alugar espaço, fazer acontecer, então toda a dimensão desse momento final, ele tem uma aposta maior, até porque ele é conclusivo de todo esse processo. Para enquadra tudo que ele e o que foi outros bairros, né? Num processo maior, processo urbano, né? Como na verdade, lembrando discussão há 5 anos atrás, quando não discute 5 anos, já tem 5 anos, e que daquele documento, né, aqueles princípios orientadores, que os alunos na sociologia urbana é obrigado a ler. Não sei se ele nunca sabe. Pelo menos eles têm ele na biblioteca digital. Vou torná-lo um documento. Não, para mim ele é que para mim participa nele também, mas ele é, não está considerado, porque tem uma parte que não te dá sempre, que é o que Bucá fala de tudo aqueles urbanismos e estudos urbanos clássicos, que fala de urbanismo africano, quando vem falar de nosso urbanismo. O urbanismo africano também é plural, não é insular e também é diferente. Pronto, e que ela de facto tem uns princípios orientadores, mas que não pode pensar. Uma daquelas questões tem 12 lá, né? Que increpa no ar uma. Reflete sobre ele, discutir um pouco. É aquele ponto do processo. Pensa a urbanização enquanto um processo, né? Que monte cabeça institucionalizador na qual que está perceber, sobretudo a arquitetura modernista, por um lado. Segundo, pensa informal enquanto um meio, que no fundo é a mesma coisa, dito de forma diferente. Pronto, para muitos bairros surge não coisa que vem desde anos 90, que foi declarado nos anos 90 e depois na 2008, através de
de um slogan de campanha, Praia tem solução, que depois transforma na 2016 Cabo Verde tem solução, que antes de 2008, que a outra Câmara tenta e que consiga, que é guerra à informalidade. Né? Numa cidade, Praia, Mindelo, que 70, 80% é dito informal e 99% é extralegal. Porque nem tudo formal é mesmo formal. Então, está a partir de um princípio, né? O formal e o informal. E que ali, nós também não está cá para falar, embora não está usa conceptualmente outros conceitos, outros termos, mas formal e o informal. Né? E depois se confunde o que é formal físico, o que é formal ou informal não físico, que na verdade nós dois, nossa posição é claro, que ele que está explicando nada. Acho que já nem na Europa, muito menos ali. Não. Então, pega naquele dois coisas ali, de experiência de outros bairros. Me tive outra experiência que com outros bairros, mas outros bairros foi de que mais, para uma coisa mais prática. Xalabas é um pouco, é diferente, mas pronto. E outros que me fazem mais na perspectiva de pesquisa dentro de sociologia urbana, estudos urbanos críticos. Mas no fundo é aquela discussão formal e informal. Hoje em dia, no fundo, outros bairros foi para cá com informalidade, aquela que pensaram, não outros bairros em si, não a nós que está à frente, mas quem é que decide que financia na cabeça que é lá, de certa forma. Um programa ou seja, sim, é um pouco o que é lá. Né? Bom, então, há mesmo já que estava mais ou menos responder tudo de uma vez. Os dois temas, para nós é relacionado, mas dá para dizer. É tema denso. Então, quando nós começamos outros bairros dentro da Pará, já dentro do Ministério de Infraestruturas e financiado para Pará, no fundo é isso, porque é Programa de Reabilitação, Revitalização e Acessibilidade, e tinha entre já que era um grupo de 8 eixos, não me lembrar agora exatamente o que era cada um, mas tipo, aquele de nosso era bairros de acessibilidades, depois tinha orlas costeiras, habitação, desencravamentos, tinha uns coisas assim, porque era mais ou menos uma tentativa de um guarda-chuva para todo o território onde é que a Câmara estava a financiar SES desígnio para SES próprio território. Portanto, aquela coisa era mais ou menos isso. E bairros e acessibilidades, ele que tinha uma forma de entender justamente o que é que vou-te a dizer. O que é que era um bairro moda Alto Bomba ou o que é que era um bairro moda Platô. E por isso que me catapou um bairro informal e um bairro formal. Para no nosso entendimento, já naquela altura, independentemente de dentro de uma estrutura moda que lá, às vezes tinha uns palavras que era usada e que boca tinha forma de contrariar, esse formal e esse informal fazer parte do mesmo sistema e do mesmo processo de urbanização. Portanto, aquilo que já na nossa opinião, te referi grupo de trabalho. Cá era necessariamente assim dentro de tutela política para o entendimento, já que ainda hoje ele ainda claro. Está totalmente feito, mas já naquele momento, moda não tinha estado na Alto Bomba de fazer trabalho mais estudantes. De onde é que resulta um texto que está na Boala que não tem caminho, perdão, desculpa-me, já era sabido, já não tinha algum consciência de que dentro da própria história de Cabo Verde já tinham data de pequenas coisas, de onde é que entre a ajuda de pessoas e esse junta-mão era claro. Sim. Era claro, desde desastre da assistência, desde a Associação Entre Ajuda ali, desde o projeto Passinho ali, que na praia, já que não era para o EMB, coisa assim. Que era para coisa, sempre. Era uma coisa financiada para a cooperação holandesa. Desculpa, norueguesa.
que dá origem a Jitsal ali na São Vicente, e na praia tinha outro nome. Não sei que era para o Embo, nunca lembro agora de cor. Mas tudo esse entendimento dessa possibilidade de trabalhar no coletivo, de juntar mão, de autoconstrução, de vou olhar um lugar autoproduzido e vou entender que, do ponto de vista físico, do ponto de vista de o que é que lá está feito, em geral, nada é feito prestado. Em geral, tudo é feito por maltas que, dentro de um processo que é mexido entender, é jeito de fazer acontecer tudo aquela construção que não há. Então, modo que eu já não tinha essa sensação de que coisa era assim, quando no Baba Ministério não tentar desconstruir justamente essa coisa de formar e informar, e por outro lado tentar entender que epistemologias de informar estava a existir e era possível não te utilizar também na nossa forma de trabalho para não tentar fazer com que práticas que não estava que não encontrar e que não entender que era práticas de dia a dia daquele lugar, eu estava a poder vir para dentro de que as políticas, e porque o grande objetivo seria em algum momento, por isso é que tive que os princípios orientadores e pronto, a ideia era ele avançar, nós chegar num final, não te sair daquela conversa de programa, de projeto piloto e de fase experimental e não te passar para uma coisa que ele tem. Inclusive, a Ministra das Infraestruturas dizia data de vezes que aquela coisa era um programa de Estado e que era independente de qualquer governo, mas depois cá foi. Ou então... em teoria, já me ouvi vezes dizendo, a última vez que me bem li, foi a apresentação de 6 planos agora para Covada de Bruxa e para Fernando de Pó, de onde é que Malta está a continuar a assumir que coisas que está dentro de 6 planos era que as coisas que estavam noutros bairros. Mas agora ele tem um nome que é Plano Estratégico de Revitalização, não sei quantos, que é para essa coisa, ele tem um financiamento externo e ele está condicionado. Sim, bom, na verdade, PRAF termina em 2020, claro. E aquele que é praia mete dentro da bolha do Banco Mundial, ele dá-lhe outro nome. Pronto. Claro, e ele está condicionado a outras questões. Portanto, agora me vai passar para a primeira parte da boa pergunta, que é quando não começar a fazer essa coisa e quando não começar a partir do princípio que, independentemente de não ser um grupo de arquitetos, independentemente de não vá a partir do Ministério, independentemente de toda aquela estrutura que Bó tinha, que em si mesmo, só na sua presença, ele tem algum nível até bastante de intrusão, de colonialidade de riba do lugar, não decidi partir de um princípio que era não tinha que desconstruir nos modelos de trabalho e não tinha que relacionar-me a maltas para não tentar o mais possível compreender aquele lá, para uma compreensão do processo de urbanização daquele lá era uma coisa que era necessário justamente para depois poder atuar com alguma consciência do que é que eu estava a fazer, inclusive garantindo que pessoas estáveis mesmo apropriada do processo de outros bairros. Não era uma coisa que era simplesmente nossa, como não tive logo, primeira vez que não entrar lá nessa última fase, né, de outros bairros, última fase, mas entre 2019 e 2022, como já não tinha vado de vez para lá, tinha uma frase que era sintomática sempre, que era maltas dizer sempre assim, mas quem é besote? É a Câmara ou é o Ministério? Os outros vêm mais ou é Governo? Os outros vêm mais uma vez para ali fazer nada? Então, não tinha que construir forma de contrariar aquele lá. Essa forma de contrariar aquele lá, se não sair dessa relação e se não olhar só para nós mesmos, ele é tão condicionada
para a dimensão, para o formato, para a forma que está organizada, tudo estrutura que estava garantindo não fazer aquilo lá. E por isso não tentar também que essa coisa de fazer um gabinete local, de fazer um gabinete que ele tinha naquele primeiro momento tudo que estagiários que tive, que foi estagiários nossos, eles tinham sido alunos no primeiro ano, 4 anos antes, e o objetivo era participar daquele processo e eventualmente depois de ser contratado, dependendo da demanda de trabalho que tive, maneira moda Elaine Erickson, isto foi, né? E por isso a ideia era também tentar desconstruir maneira de organização dentro do próprio do Ministério. Não é igual fazer aquela coisa da forma que não estava a fazer ou fazer um trabalho num sítio qualquer, seja ele qual for, a partir de um projeto que é previamente definido num computador e vou catita avaliar resultado de nada só depois dele ser feito. No caso de outros bairros, a lógica foi sempre não tentar ser o menos possível afetado por essa norma que te impôs todas essas regras, toda essa estrutura de riba de nós, e nós encontrar uma forma desse nosso caminho ele ser um passo a passo, ou seja, às vezes vou ter que voltar para trás. Claro. Para depois vou poder, e esse passo a passo ele é construído, ou seja, ele estava mais longe ou menos consoante boa compreensão sobre esse processo de habitação, ele está mais ou menos feito. Pronto, então, dentro desse processo tudo, depois não tive foi esta guerra, que vou saber que já não falaste eu, que era o Ministério decidiu fazer aquele lá, mas ao mesmo tempo o Ministério decidiu fazer conjunto habitacional da Portelinha. Sim. E ele foi 10 vezes quase tive 10 vezes mais que financiamento que não tinha inicialmente, que depois nunca tive, e na final Casas de Tambor que estava para ler já tinham mais do que quis terá para pôr naquela casa. Ao mesmo tempo, antes tinha Casa para Todos, que no fundo também é um processo de financiarização de tudo. Está dentro disso, ele está a produzir casas e que tem nenhuma relação com o modo de vida de gente. E pronto, e vou estar nesse processo tudo, onde é que, para mim, é estrutural esse entendimento de uma vez por todas que formal e informal, moda, assim, já cá te servi, mas moda, ele foi pensado, e eu estava a dizer antes, no fundo ele está a fazer parte do mesmo processo, seja Sim. por as questões que vou toiar, seja por as questões que vou cá titoiar, que é pensar de onde é que a gente tu trabalhar, onde é que a gente vai fazer o que quer que seja, e maneira que todo esse processo ele está a funcionar moda um sistema de onde é que eu tenho que fazer queijo bypass para continuar a deixar a gente que está nas zonas autoproduzidas excluídas de modo ele está. Portanto, só para concluir a última parte da pergunta, que é já que dentro do Ministério, dentro da tutela que não tinha, foi decidido fazer aquilo lá, mas nunca tenho certeza se expectativa era maltas de poder posicionar sobre esse bairro, maltas de poder criticar o próprio processo de nossa, porque não tive crítica, e bem, para pessoas este tinha crítica ao nosso processo e ele era um processo coletivo. Me estou já também que eventualmente malta estou já que aquele processo de nosso ele estava a poder acabar com casas de tambor,
quando esse conflito, essa confusão de entendimento é totalmente errada, porque nunca não dizer a ninguém que Casa de Tambor era uma possibilidade digna num momento qualquer, porque o nosso objetivo que foi nunca perseguir ninguém e maltas. Se eu vejo este para um Casa de Tambor para mim, eles têm casa. É um problema de ter terras que têm terra urbanizáveis, que têm nada, então eles vão para onde é que isto poder. E por outro lado, inclusive, a mim me toca que algumas pessoas que vêm aproximar de zona para a gente entender que um processo de urbanização estava a acontecer, até, se eu quiser, é um sucesso do projeto. Porque o pessoal te entender que, de facto, mas tem ter segurança urbanística, mas tem ter segurança habitacional, mas do outro lado já que tem gente que está te entender que com um reforço pequenino de processo próprio na vida de gente, a consequência de transformação, seja de casa de tambor, seja de casa de banho, seja de houver ligação à infraestrutura ou o que for, ela é mais rápida do que esses políticas gigantescas de onde é que matas que te entendem nada do que é o processo, que te entendem às vezes sequer, seja depois de trabalhar pagar, seja que vai pagar, mas naquele está a funcionar, ele tem uma decisão macro, genérica, e ele que está perto de pequenas coisas de dia a dia de vida de gente. Não, você às vezes, além de ser uma discussão eurocêntrico, que é imposto, muitas vezes também a pessoa se pega muito naquela questão classista, que tem, mas é que é suficiente. O que você trabalha, por exemplo, com índice de conforto, dados estatísticos, índice de conforto, que é o que é, mas existe. Sim. Aquele dado que trabalha para bairro, bota hoje, mas ele é diluído. A concentração do índice de conforto alto e muito alto, é claro que tem bairros que te parecem mais que outros, mas existe, e em bom número, na tudo bairros. Cima naqueles que te parecem mais concentrados, também tem aquele outro lado. Então, assim, por definir cidades cabo-verdiana, como cidade esquizofrénica, na verdade. Né? É que a formal e informal, é que a partida, que me parte daquele conceito ali, mas é esquizofrénico, porque está lá tudo lá. E depois tem outra questão ali. Por exemplo, daqueles bairros que mais têm concentração do alto e muito alto índice de conforto, a cidade lá na praia. A ocupação é igual. Aquela que a gente falou, cidade é cidadela, mas o que boa é cidadela. Né? Pronto, gosta ela num processo também, num processo de urbanização, é que tem elementos básicos. Ou seja, tem um monte de indicadores que o ONU Habitat classifica como sendo bairro informal. Então é uma discussão atrapalhada. É que tem sentido muito sentido para nós que está pensando. E se você compreender se bem fazer política, é aquela velha história, né? Você pensa que você resolve um problema, mas você arranja um outro problema com a própria solução. Quando solução, às vezes, aquele problema que é a solução, né? Inclusive, já que tem uma coisa, talvez não te bomba, como exemplo é fácil para nós e também para se entender. Mas, por exemplo, o que é uma praça na Alto Bomba? O que é um lugar de encontro na Alto Bomba? Na Alto Bomba, em outro lugar qualquer. O que é maneira que vou desconstruir essa microsociabilidade e que relações é que ele tem e porquê? Nós, imaginário de cidade que não conchei, que foi imbuído de riba de tudo nós, seja nos estudos, no que for, não pode ser aquele que a ti te servir para aquele modelo de urbanização fruto daquele modo de vida. Ou seja, a maneira que vou-te
transportar para arriba de um lugar moda aquele lá, por exemplo, um perfil de rua moda, toda gente está habituado, tem carro para um lado, carro para o outro, estacionamento, bar, café, não sei o quê. Ele não é possível. Inclusive, quando o Griancinho, lá na Autobomba, na segunda parte do trabalho, Maltas, decidi alargar que as ruas, porque tinha que passar carro, fazer acontecer em todo lugar. Nunca está contra a questão de passar carro, mas tem que entender perante aquela situação se de facto tem que ir para todo lugar, se de facto tem ou não que garantir solvabilidade de incêndios, de fornecimento de materiais, do que seja. Agora, pôr moda um princípio, inclusive ele está a poder ser até para a frente, onde que os riscos de construção de gentrificação que toda gente te fala de show. Então, o que parece-me que acontecer é que se maltas que a ti tem parar para de uma vez por todas te entender, mas é que não tem que compreender aquele processo e mas é que não tem que compreender inclusive formas de estruturas, seja de Estado, seja do que for, tanto dá para responder aqueles problemas de urbanização hoje em dia. Inclusive, o processo é mais rápido que o planeamento. Sim. Então, que é o que aconteceu na Autobomba, por exemplo. Mas, vou dizer, o processo de ocupação e a maneira como, noutros lugares, que às vezes é vendido por seu dinheiro, é ocupado por pessoas que têm outro lugar na sociedade, forma de ocupar aquele território, basicamente ela é igual e ele está relacionada dentro do mesmo sistema de funcionamento. Não, ou seja, transporta para aquele converso ali o que no Lobo da Flá, na praia, mas transportar para São José, qual que é a diferença entre, na forma de construir, qual que é a diferença entre Bomba e Santa Filomena? Pois, é isso. Cá tem. Há um índice alto padrão maior num lado do que no outro, mas... Há pequenas... há um índice alto padrão, há pequenas coisas que eles mudam a moda. Mas padrão interno de cá. Claro, que as casas é maior, que as lotes é maior, mas se você vai olhar do ponto de vista de maneira que é a ocupação daquele território, na essência do processo, ele é mais ou menos a mesma coisa. E tu deste tem visto, e acho que Salto Bomba tem visto até mais bonito. Claro. Outra para a cidade não ser pleno, né? Claro. Cá somar. Cá tem muita diferença. Por isso é que me achar que é mais importante não te compreender a maneira que todos esses processos estão a acontecer agora, inclusive para não entender a maneira que pessoas estão a organizar, que imaginar já que está lá, o que é que não te poder para o futuro, que processos e que maneira de trabalho que não te consegui encontrar agora para no futuro não te responder melhor a todas essas temáticas do que te continua a achar que, por exemplo, nas maiores cidades cabo-verdianas, de onde é que está o problema da cidade? Ele está na platô, ou ele está namorado, ou ele está em alguma zona mais consolidada. Quando se vou, é quase vou olhar um mapa de cada um de as cidades e vou-te fazer um mancha de onde é que está que já é fruto de um planeamento pré-definido ou não. Uhum. E aquele que botem a maior porcentagem é aqueles que não. Claro. Portanto, de onde é que botem necessidade de apontar políticas públicas para contribuir para a diminuição da desigualdade? É naquela área, porque aquela área é que está deficitária de infraestrutura, que está deficitária de emprego, que está deficitária com dignidade da habitação, de um data de características que é mal a dizer. Hoje está tudo nos relatórios do Habitat, do Banco Mundial, tudo que as entidades, instituições que te fazer a classificação da estratégia macro. E por isso, sem essa compreensão, parece-me que não te vai todo o tempo de andar cada um a falar para o seu lado. Não, tem duas coisas aí que eu quero trazer. Primeiro,
E pronto. É o seguinte, hoje em dia acho que maltas que compreende, ou seja, outros bairros, se pegarem naquele documento que nos escreve na 2021, Sim. Bocata continuar a dar aero que o financiamento, a partir do financiamento do Banco Mundial continua a dar. É claro que o Banco Mundial te exige um certo escusa e muito bem. Sim, claro. A presença de sociólogo, questão ambiental, Claro. mas a forma, o processo metodológico está tudo errado, nem a ponto de vista. E outros bairros podia ser, de facto, um exemplo, não um exemplo em si, mas pelo menos uma inspiração. Não. E é importante essa coisa que vou dizer, é que outros bairros é mas não é único. Não, há claro. outros. Sim, tem Mas outros. se desconstruir também essa coisa de que só tem um ou que só tem... Porque eu vejo é assim, agora vem um coisa, é aquele, depois vem aquele outro, aquele outro lado. E tudo que esse processo de urbanização ele é tão confuso, tão complexo, tão achadrezado, porque nada é igual, que este dá espaço, inclusive, a que quis metodologia, mal vou dizer, de atuação, esta poder mudar em Não, função metodologia te avalia conforme contexto. Se uma que ele tem que responder. Se uma falar sempre, outros bairros na Alto Bombeci, se fosse na Coveira da Bruxa, se fosse na Praia ou na Fogo ou na Sal, era outra coisa. Mas a questão ali essencial é que tem um processo metodológico, claro que te varia, né? Mas não se fala de etnografia. Pronto. Sim, claro. Basicamente, o processo etnográfico. E para que começa a ter um sociólogo, para que começa a ter um ambiente, um alguém de área de ambiental, boca tobil. Ponto número 1. E depois, quem que sabe fazer? Arquitetos de estúdios? Arquiteto de casas? Para na verdade, o que não pensa hoje no espaço urbano, espaço território, no fundo, hoje espaço urbano, rural também é o que é, território no seu todo. Já é que é só questão de urbanismo, é que é só questão de habitação, de casa, de fase. Tem tudo uma lógica e é que bem põe, falo de espaço microsociabilidade. Um monte de alguém entende como é que está a fazer o prazo, está a gastar o dinheiro e está continua vazio. Claro. É que se muda a dinâmica, para uma cidade, dinâmica comunitária já existe. E pode mudar, sim. Mas é um processo. Pode chegar lá ou não, mas se já tem um que é consolidado. Ou seja, ao mesmo tempo que tu fala espaços consolidados, também é consolidado nessa perspectiva. E depois, mente entende, pegando naquele que vou falar, mas tens lugar para uma coabitação, ou seja, para um urbanismo híbrido. Claro. Sim. E onde que as coisas que eu falava, canto bem ali a última vez, e tu fala, tchau, é aquela contradição. Ao mesmo tempo que botânica ali, e claro, ideologicamente essa forma é completamente oposto. A mim que contra casa para todos, desde que cria a condição, é que faz é que pôr a fim do mundo, que cria uns anos 90, que era grande atrás, é que aquela. Aparentemente, pelo menos assim, de onde é que me conchei ali, é contra a necessidade de melhorar casas e habitação de pessoas. A questão é que mal eu vou dizer, se no caso, por exemplo, de outros bairros, não tivesse a oportunidade que, inclusive foi uma coisa falada, mas pela rama, de partir numa segunda fase, depois de, digamos, a satura daquele lugar, já está aqui a infraestrutura, que as coisas, contenção de encostas, escadas, acessos, mobilidade, passar para uma fase de, por exemplo, assistência técnica e de melhoria daquelas casas que está lá. Não é verdade que que essa estratégia fosse a única, porque se calhar em alguns lugares era mesmo tido próprio construir casas novas. Agora, mesmo ter construir uma caracterização e um diagnóstico real de que as questões está por trás daquele lá para dar uma resposta de habitação
efetiva, porque senão não é assim, é pôr pessoas dentro de uns lugares, num lugar qualquer, onde é que a maioria das vezes a razão de localização em determinados lugares é proporcional à vantagem que maltas que construem aquela casa têm na aquisição daquele terreno. Então, não ficar num lugar que é, se Boca tiver de facto construído um diagnóstico, tudo que as características de populações que não necessariamente é qual é a sua classificação na cadastro social, porque no fundo é assim que funciona. E ele é construído... E com tudo contradição que cadastro social. Claro, é construído com outras contradições. Boca de Estado responder justamente à questão de que as pessoas, mas vou estar a responder a um processo que ele é tão maior e que ele, inclusive, às vezes não é fácil de entender quase por ninguém, porque ele é uma decisão macro de um financiamento onde é que aquele casa é simplesmente um número. Mas tem que responder ao número. E, geralmente é um déficit habitacional que ele é feito... Ele é feito de uma forma, mas com um método de cálculo que é aquele, ele era outro número. Sim. E pode estar sempre nesse beco sem saída, porque depois é uma, vou dizer, vida de gente é de ficar condicionada a quê? De repente, este tem que vai morar para 5 km afastado do lugar onde é que estava. De repente, escola de filhos é children's de casa. De repente, escola para menino para escola, tem que arranjar uma pessoa de onde é que vai poder pôr, para a tem que vai para o trabalho, não sei o quê. De repente, esse lugar de onde é que ele vai, ele tinha uma expectativa também de ter transportes públicos, ou que seja, cá tem. Então, toda essa transformação que está a provocar na vida de gente, simplesmente porque há a necessidade de responder a um déficit habitacional que não é claro que dessa forma de cálculo, é um cozinha para vida de gente numa situação assim, de agora me está a jogar aquele para lá, depois me está a jogar aquele para outro lugar qualquer. E parece-me que são uma resposta assim de relação, de construir esse entendimento justamente de que é o território e para aquele lá, mas de fortalecer gente de que as instituições no território, para ter noção do que é o território, que às vezes não estou a dizer que maldas que tem, sem que lá, Boca de Estado responder a questão própria da habitação, vou estar a responder uma palavra assim, uma coisa... Não, trouxe que ele para me lembra, gosto que fala, pronto, de arma fugiba, é que depois que outros bairros foi descontinuado, né, houve uma ideia de continuar com põe pessoas lá. Sim. Que funciona. Pronto, que funciona, nunca se questiona para moda, nunca sabe, mas para a experiência que tem e para coisa que não sabe, que consiga com as casguentes, mas para experiências que tem tido na vários trabalhos do tipo, pessoas com essa vontade no terreno e pessoas que já têm uma maneira institucionalizada de pensar. O objetivo é que compreende, é corrige. Sim. Mas corrige o quê? O objetivo é muito também domestifica. Domestifica. O que não estou a dizer que aqueles bairros ali não separando um urbanismo de insurgência. Sim, é possível. Torna que a insurgência como um modo de fazer terreno. Né? Mas que ele é mesmo que percebe um monte de coisa. É te parte às vezes de postura enquanto profissional. Né? E você tem nome de quê? E não vou dizer que ele vai era a questão, né? E que deve perguntar
você está ali para quê? Para melhorar a vida de pessoas ou para fazer um número e para flama fazer e depois o resultado é que lá. O Montalenga da compreende. Estive num congresso na Açores ano passado e tinha uma discussão interessante. Era a volta de turistificação, que é um tema que eu trouxe já, que é um coisa para no PUP. E se te apresentava, sabe, um pesquisador da Açores que se te falava de uma Açores num processo também igual ali. Na verdade, eles dão um boom turístico, isso é tudo num processo de construção. E esse tem reparado, devido àquele processo de turistificação, e número sem abrigo de aumento. Então, dizer que a influência é falando, nossa sorte de que tem sem abrigo e não tem sem abrigo, não sem abrigo, se calhar, se não bem flame sem abrigo, ia cair, pronto. Mas se nunca tivesse que esse processo ali, que não te chama informal, está na rua. Para modo, ou que perde capacidade de pagar renda, para modo terreno já sube, ou renda casa já sube, onde que também tem uma solução. Isto para introduzir coisa que não fazia antes, que é o workshop, né? Não faz workshop com alunos de Piaget, Universidade de Piaget ali de Mindelo, me bom Rosário. Preciso falar, que está facilitado que esse processo ali e no fundo era andar para a cidade, né? E reflexidade ambulantemente que depois saiu um manifesto que está online. E uma das conclusões que nos está aparente ali é modo que se já tinha aquele problema de falta de habitação, crise habitacional, para uma questão de bairro de lata ou informal, ou crecional, tem um nome, crise habitacional. Sim. É aquele é esse nome. É outra coisa, é desorganização, é crise habitacional. Se nunca tivesse, nunca te fazia. E se tivesse uma política pública, por mesmo que esse planeamento futuro que sabemos fazer, que eles gostaram, ou aqueles investidores que têm a ver com o Estado, se não bem olhar no fundo, que tudo há exceções, obviamente, tem uma política de loteamento. Claro. Pronto, é aquela. E espaço público é põe um peronal que está na moda, já dura na moda, ou põe um calçadão severa marma que ela não é por aí. E hoje São Vicente, na praia, São Vicente, Salja há mais anos, Boa Vista. Nunca mais. Não sei, mas há mais anos que ele está acontece. Não, a mim está falando, mais anos. É uma data de coisas e entender que... Mas botei numa pressão devido àquela questão do turismo. O turismo é bem-vindo, mas é preciso cautela algumas coisas. E tendência é que os bairros lhe aumentem, provavelmente. Então já vou falar de várias coisas que é importante e que isto, pelo menos ali na São Vicente, que é onde me conheço melhor, que isto tem várias camadas, né? Vários níveis. Um desses é essa coisa que vou dizer de que tem políticas públicas para o território, tem loteamentos. Pronto. É verdade, não é para o boca te encontrar planta, mas é para o que tem uma visão construída politicamente sobre o território de maneira que o município está a território. Sabes que eu estou um agente, de certa forma. Claro, cá tem. Então, consequência dessa coisa é que depois, por exemplo, quando não fazer outros bairros, botava-te a pôr plano de câmara e botava-te a fazer coincidir realidade e aquela coisa nada tem sentido para mal. Primeiro, cá tem sentido abrir ruas daquela dimensão naquele lugar porque destruir tudo. Depois, cá tem sentido fazer ruas em lugares de onde é que montanha é sim. Cá tem sentido fazer nada sem entender, mas é que a estrutura de urbanização ele te ganha forma em qualquer parte da cidade. E depois também, mas tem seriedade
perante essas coisas. E quando me dizer com seriedade é vender ou botar em várias situações, inclusive quando foi feito o cadastro, foi repetido, essa coisa, vários lugares onde é que, por exemplo, um lote está vendido 2 vezes. Ou então, de modo que poucos dias antes da eleição botem fila na porta de Câmara de gente que está antes de tentar legalizar míseros metros quadrados que eles têm para viver, para fazer uma casa de tambor. Mas ao mesmo tempo, também é esse mesmo sistema político que está a fazer um ZDTI que basicamente te permite quase tudo num lugar onde é que ele está. De riba de uma praia, de onde é que ele tem ribeira, de onde é que ele tem determinadas características ambientais que é importante olhar para te garantir o funcionamento do sistema, né? De funcionamento inclusive territorial de tudo que é área. E, portanto, essa é uma coisa que maltas que tem política de território e de planeamento, gestão do que seja, e depois a gestão de loteamento, no fundo, ele te alimentar o seu interesse e que inclusive tem um coisa que mas tem também falar dele, que é essa coisa que às vezes maltas te dizer, ainda não discuti esses dias no workshop, que é quando maltas dizer o Estado que está presente. O Estado que está presente para mal que tem infraestrutura, para mal que tem não sei. Mas às vezes, sem Estado lá, o Estado está presente para mal que este território de repente tem um nível de degradação aparente, né? Porque aqueles casos é betes, porque tem luz, porque eventualmente até tem violência, até tem, sei lá, tráfico de droga, alguma coisa que aparentemente tem seu iode, e o Estado está presente, há uns relações assim, no background, onde é que este terreno, modo está tão desvalorizado, está no apetite de especulação imobiliária, claro, de operadores turísticos, de diferentes negócios, de onde é que de repente, quando é essa possibilidade desses digamos, supra-entidades que às vezes se manda próprio nos Estados, né? Esta conseguir para esses terrenos, o valor daquele lá, ele torna a voltar para metaversos. Às vezes ele está virado para a Bahia, ele está perto de centro de cidade, ele está perto do aeroporto, ele está numa localização privilegiada, que ele cá era privilegiado quando estava lá. Claro. Gente vivendo uma situação difícil de pobreza. Então, tem as coisas lá. E a obrigação de corrigir essa coisa é de Estado. Sim. Né? Por exemplo, sim, tem entre as coisas, na verdade, né? Tem uma agenda pública, sim, né? E tem uma gestão adequada, sim, e tem fiscalização. Também, né? Um exemplo mesmo se concreto. A Boca tem fiscalização para que as duas partes. Não, para nada. Né? Porque tendencialmente pessoas dizem, não, tem que fiscalizar casas de tambor, mas também tem que fiscalizar hotéis que te impedem gente de chegar na praia. Não, o grande exemplo que eu falou que ele é Cova Minhoto. Né? Cova Minhoto tive um plano, uma coisa que é plano, outra coisa que sei, é outra discussão. Né? Cidadela, ocupação, espaço é Cova Minhoto, sei, surge aquele plano que é Cidadela. Tive casas feitas na Cova Minhoto, mas para lá que quem entra no processo Cidadela, que tem nada a ver com Cidadela em si, embora fica fora, embora a zona é que ele é, eu gosto por fazer subzona, sei lá. Mas quando se faz um plano, para aquele que não sabe, se faz os moradores, que é os primeiros que moram lá, eles têm um plano e foi de certa forma legalizado, formalizado, melhor dizendo, não legalizado, mas legalizado já também. E tinha um acordo. Você está junto ao mar e
tem que fazer construção que quem está para trás sempre tem acesso. Visual. Sim. Não se fala de PDMs, planos detalhados, planos isso, planos mais aquilo. De repente você descobre, mas você também surge hotéis. Não sei se hotel é no fundo apartamento de luxo. Ou seja, uma construção. Sim, uma construção de luxo, dito de luxo, riba-mar. Que já se está cavado, que se está arrebenta aqueles outros casos. E ninguém responsabiliza. Cidadela, um lugar que foi feito para, acho que até 3 andares, gosto de ter prédios de 10 andares, que o futuro tem que ser, obviamente, que tem um DBA, construção para vertical, mas o que lembra, Estado, nesse caso, por aí, mas privado, não interessa, mas Estado tem que gerir, sabe gerir. Ou seja, tem um tipo de estrutura urbana que você cria para a altura que aquele rede que tem mareado que te aguenta. Depois, se alguém fala, fica rios e lagos de porcaria. Né? E já contexto das sinais disso. Portanto, por isso, formas de ocupação é aquele mês só que se me falar, é controlo mais apertado do que outro. E não te fica nesse cinema. E me acusei que tacha antes ainda pensar a partir de também de estudos urbanos e manda pensar a partir de estudos da violência, né? No compartimento há tanto disciplinas que cada um vira pensa na rincão, mas hoje na questão urbana, se calhar acho que tudo arquiteto, tudo sociólogo, tudo antropólogo, tudo quem que está naquele processo tem que saber um pouco de estudos urbanos. Claro. Para no fundo é que é lá, ou seja, sabe dialoga com tudo isso. Claro, mas aquele lá foi justamente daqueles princípios que estava por trás de outros bairros foi olhar tudo que este território e olhar a impotência. Ou seja, sim. Ou seja, se tem um grupo de mulheres que nesse processo moda para conseguir que as calceteiras vá fazer esse caminho e acabar de trabalhar na Câmara, vou poder, a partir de outros bairros, qualquer nome que tiver, tratar uma questão de género a partir daquela e discutir e arranjar fios de novelo para falar de seus assuntos. Ao mesmo tempo, a partir de um grupo de meninos que tem um home studio na casa, moda trabalhar na Covaca também. Outros assuntos, seja quais forem. Portanto, a mim o que parece-me é que justamente para descompartimentar, vou usar essa visão de que cada coisa tem seu lugar e não tem que entender processo, e um processo é um conjunto de coisas, é um data de coisas que pode discutir. É importante cada vez mais não te trazer para a discussão, para diálogo, esse leque de temas, moda não tem grinha assim, e sem medo de confrontar a partir de seu lugar e de questões que moda não está a falar assim, desde escolas, moda não fazer nesse workshop, onde é que, para mim, ficar claro que meninos este acabar por ter conhecimento de coisas, mas isto está construído numa visão que ela é limitada de que a arquitetura é uma coisa que, resumidamente, é a construção de edifícios. Então, mas tem abrir essa discussão nesse plano e depois também tem abrir discussão no plano público a 2 níveis. De entender que é estrutural no nosso seminário agora moradores bem para discussão no nível
de quem quer que seja, está na pé de igualdade de boa, de políticos, do que for, e ao mesmo tempo também acho que é fundamental cada vez mais trazer para essa discussão pessoal que tem responsabilidade política, para nós foi eleito. Claro. E Mocas foi eleito lugar importante de definição, aparentemente, de uma democracia é diálogo. É diálogo, é tudo gente claro. Falar com tudo gente. Agora, moda a saber, às vezes é difícil, não é? Não, acho que portanto, na graça, então, uns vídeos nas redes sociais que alguns deputados apoiam. Eles vão visitar a casa para todos, eles vão visitar na construção, que ali, que lá, e que é tido como o desenvolvimento. Desenvolvimento tem muito que se lhe diga. Claro. Não, além de mais não é por aí. Desenvolvimento, na gênese da palavra, um conceito neoliberal. Né? Neoliberal e bastante racista. Pois. O que vai pegar quem que se pega que conte, dar o barro, né? Por isso, como estou a achar que moda ainda ontem não estava a falar lá na workshop, Maquisminhos, é importante decidir e saber o que é que palavras isto queria dizer. É importante. Porque senão vou estar a comunicar coisas que às vezes nem é necessariamente o que eu vou querer dizer ou o que é que é. Então... Sim, conceitos, termos. A mim, pessoalmente, tive de fazer uma desconstrução. Teve um momento que estou a fazer uma desconstrução. Hoje tem o conceito que ainda usa. Então, usar muitas vezes para sua utilidade. Às vezes, se o café que tem de entender. Claro. Sim, às vezes tem isso. Né? Mas é preciso desconstruir, é preciso arranjar ótimo. Então usa né, aquela coisa que foi em potência não continua. Malta se continua até hoje, território enquanto um espaço de carência. Sim, mas voltando ao início de nossa conversa, não quero saber quando é que foi que vou falar, o importante de desconstruir essa coisa de informal e de formal é para maior entendimento de palavras, entendimento de conceitos a partir de lugares de modo alto, ele é o mesmo que a nossa. Sim. Então é aquela discussão que já não tive de vezes de se é zona, se é lugar, se é bairro. Que é tudo aquela coisa, tudo que as palavras vêm de um lugar. Então o que é que isto queria dizer em determinada situação ou outra, ele quer o mesmo. Não, e grande exemplo. Já que quando botar a política, quando botar inclusive a forma que as políticas é escrito, aquela é um problema de advogado, não é um problema. Ele quer responder à vida de gente que tem concretamente, a maioria das vezes, a que é problemática que vamos ter tratar. Está a responder a uma coisa que o sistema te exige. Vamos, anti-bobei. Só não te ficar ali todo dia, não é? Tem uma coisa que tem que pôr na mesa, ou que sabe. Hoje tem uma discussão, né, em geral, e em parte, também tem aquele discurso, que é verdade, né? Se não sendo um processo de assassinato de memória, né, da identidade territorial de um espaço, que é evidente, né? E que está levando a uma discussão, né, o que é arquitetura cabo-verdiana. Se tem que até mim que sabe, se calhar é que a melhor pessoa mas queres pôr na mesa, não a arquitetura cabo-verdiana, aquela não interessa, é que aquela é o objetivo, é que aquela, mas botar uma realidade, né? Botar uma descaracterização do centro histórico. Tem alguém que te defende uma arquitetura ou urbanismo colonial mas para dentro de chão. Para dentro de chão, para uma aquela canada de Cabo Verde, mas para pôr vidro, para pôr aranha seu e bababá. É legítimo. Entender, um pouco que concordo. A minha opinião, aquele que não tem é nossa arquitetura também.
Mas o que você está falando ali, né? E aquela arquitetura endógena, aquela forma de fazer. Não estive lá na Baixo de Évora. Te lembram 500 anos atrás, ou 400 anos atrás, para acabar tão longe, né? E na montanha de Santiago, lá que começa esse processo, e eles começam a construir Funko, que é a casa de tambor de Gilbas. Depois eles batem moldal como referência, porque a questão é, mas nunca tem referência. Né? Pronto, referência de ser aqueles que estudava, que é a arquitetura dos trópicos, que é bem feito, ele é vernacular, pronto, tem tudo aquele questões que não sabe mais que mim enquanto arquiteto. Mas é bata ganha-se forma tica-tiga hoje, portanto, casa de tambor, aquela transformação é tabata tempo. Né? Ela começa um quartinho, depois a tabata construir, depois ela fica a alvenaria e depois até fica uma coisa bonita. Sempre tem a ver com o poder de compra, claro. e com outra coisa, né? Mas o que botou aquela discussão ali, na verdade, mim para já essa coisa que me perguntou, faz uma afirmação, pouco menos, né? Mas de facto, não se está perante uma descaracterização, que ela é evidente, é na praia, na São Vicente, é na Sal, no Satapelo, nos entidades territoriais, que é de importante, se não quer investir no turismo, é preciso e sabe de história para depois que reproduzir algumas barbaridades que não estou a guiar esta conta, mas ao mesmo tempo em busca do puro, né? O que é puro lição. Não, estou a dizer que essa problemática que vou pôr, ela é transversal a todos os lugares. Sim. Não é uma coisa só dali. Que, por um lado, tentou essa coisa de que, de repente, tem gente que lhe está que poder, que tem de fazer, que demolir um edifício e de fazer sem grande critério um edifício qualquer, te mudar a altura, te mudar tudo e se relação, se a forma daquele edifício te relacionar com aquela malha urbana que está feita lá é quase nada, né? E então tinha gente dizer que é uma aberração, que não sei o quê, né? Tem essa coisa lá que dá para entender, para há uma possibilidade de visão de um determinado conjunto, independentemente dele ser mais antigo, colonial, não sei o quê, mas tem coisas que está ali, já é dali e eu vejo já é bom. Sim. Já é bem feito, já é bem construído, tem inclusive uma forma de vivência que ele já foi apropriado e que ele tem identificação. A mim nunca queria falar de identidade, porque mim nunca tenho já sequer autoridade para fazer aquilo lá. Não, claro. Ali, mas por não me essa coisa. Por outro lado, muitos já que às vezes também me estou a desconstruir coisa de que tudo que é antigo é bom. Sim. Às vezes tem coisas que têm que ser transformada, que isto poder ser transformado, que nem tem grande valor e muita bocatita poder ficar um objeto cristalizado para sempre, para que tempo coisas isto vai ganhar transformação, se pode olhar centro histórico basicamente de uma cidade qualquer e mudar sim. Que é para aquela que tudo é mau. Pronto, isso é uma questão. Outra questão que me já que é ali muito próprio que ele não sei se é estigmatizada a palavra, mas ele tinha marcada por discursos que ele é mau, ele acabou, ele malta está a construir e está a acabar a casa, tudo essa coisa tem a ver com primeiro com compreensão de um processo que é pode ter gente que está fora e que torna bem, pode acabar a casa para manter um plano de vida que ele me está se entendido, pode ser um data de coisas. Ao mesmo tempo, que a construção e que a zona que malta está a dizer ilegal, clandestino, não sei o quê, que na verdade
nem nada disso. É parte de um processo de urbanização, já que, de acordo com que a economia que está lá, que o sistema que está lá, que maneira de gente de viver lá, inclusive que características orográficas, às vezes, de que os lugares, entre outras coisas, a mim me já que os lugares, naqueles lugares, Malta está a produzir uma arquitetura que também é cabo-verdiana. Sim, sim. E que, se vou tiver tempo de infiltração e de poder estar... Infiltração no sentido de concher, de estar dentro, para fazer digamos, um percurso só para a rua e poder entrar nas casas, etc. E quando vou estar lá e depois às vezes, qualidade que esse espaço tem uns que já é, ou seja, já que já está tão sistematizado alguns processos, inclusive dimensão e proporção de que esse espaço, que já é espaços normalíssimos e até com bastante qualidade. Outro, se pode entrar no interior daquelas casas, que às vezes depois é pobre. Sim, sim. Tudo é feito com cuidado e tem às vezes tem uns processos, é a própria decoração, maneira que tudo está feito, maneira que está o simbólico de guardar uma fotografia de família, maneira que está a sensibilidade de guardar uma peça que era de alguém, aquilo lá é um casa. A questão é feito às vezes de tambor, outras vezes é feito de outros materiais, outras vezes de tijolo, para mais já foi de tambor e ele passa a bloco, mas me já que tudo aquele vida que está acontecendo lá, ele te gerar uma arquitetura que é a arquitetura que ele é produzido nesse momento. E é endógena. E deixa eu ver, parecer-me inclusive que essa arquitetura é uma coisa mais construída ali do que o teu edifício, que às vezes boto já que já é não sei, teu agora, teu atuais, etc., que data de vezes já é feito na Lisboa, já é feito em outros lugares, mas teu vezes já é encomendas que já é importada. Sim. Poder ter um encomenda importada é um projeto bom, mas nem sempre ele é, nem pelo facto de ele ser importado é necessariamente um garantido que ele é bom. Ao mesmo tempo, o facto de há coisas que está a acontecer na zona e para nós que tem essa aparência visual que às vezes outra coisa tem, para nós são mais pequenas, têm outro tipo de características, este também não é tudo mau só porque sim. Não, claro. Eu me acho que riqueza que botem agora é justamente a ambiguidade de todo esse processo. Agora, era bom Maltas-te a dedicar justamente a entender mas é que é possível sistematizar que as coisas que é melhor, que é pior e te aperfeiçoar o processo de forma a corrigir coisas que às vezes... Minha opinião, minha posição, que a minha opinião é a própria posição em relação àquele tudo. Pessoal do modelo, é bom ter um modelo, nós turno tem um modelo, mas modelo que pode ser determinante. Ele é apenas uma inspiração. Né? E micos aqui em Toja, para de descaracterização que tem uma acima bufla, é sempre relativo. Botei uma espécie de, ou seja, não está a o pessoal é pouco criativo. Botei o que ele falou que ele não se fala de São Vicente, se fala de praia. E botei uma arquitetura carneirada, de carneiragem mesmo. Um também botei aquele bonito, depois botei ficar a reproduzir o que parece aquele outro. Mas para te referir
a estética, a maneira de fazer. Está a fazer o que ele é, depois tem um série de projetos que é igual. Sim, sim. Mas quem for pouco criativo é que pode ser igual, mas depois é que te julga com o espaço em si. Uma vez não está a dar aula na universidade, não interessa não, de mestrado integrado, entrava em antropologia de espaço, entrava sociologia urbana e seminário, não sei o quê, acho que é seminário de pesquisa, uma coisa assim do género, não se lembra. E interagiu o exemplo de alguns edifícios na praia, né? Que pessoas estão a fazer. Um tempo surge um moda do cubismo. Riba platô, fazer que é ímpar, ele é um boriflão, né? É uma obra, gosto é relativo. Sim. Não está realmente a ficar bonito em qualquer lugar, menos lá onde pôde. Né? Para que te dialoga com o espaço. Em cima canto bem Cova Figueira, edifício Câmara, a arquitetura de Câmara. Cova Figueira na Fogo, na Santa Catarina de Fogo. Sabe qual é? Um branco. Sim, um gingatão, estética, assim, um flare relativo, pode ser bonito, que ele é de gosto. Macaeli. Macaeli. É que te dialoga com o espaço. É que te dialoga com o espaço. E aquele que, por isso que andam a falar, mas não os arquitetos, deve ser menos arquiteto, ou não sociólogo, deve ser menos sociólogo, na questões urbanas, ser mais estudos urbanos. Sim. Né? Ou se não, que ainda fala, se não falou, é uma coisa que ainda pratica no estudo da violência, o mestre amplifica mais. Né? E no fundo é fazer transdisciplinaridade e indisciplinaridade, no fundo é tudo doce. e nunca trabalhar algum, na minha maquilinha ponto de vista. Já que todo esse processo ele também tem a ver, por um lado, com influência global. Claro. Ele é uma estratégia, né? Que até maneira. Um sistema que está assim, ele é um urbanismo McDonald's. Ele de certa forma. Ele está pressionando tudo que é lugar e há um coisinha, essa coisa da globalização que é difícil tornar o local uma coisa intacta para no processo que nós viver. Alguma coisa é sempre influenciado, por muito que vou preservar aquela coisa, aquela outra coisa, mas é impossível vou deixar nessas narrativas. Também nunca saber se ele tem vantagens, porque nós já cá viver moda não vivia há 250 anos atrás. Né? Portanto, algumas transformações existiu, um momento ele te proporcionar, às vezes exigir as coisas. Por outro lado, é um coisinho aquele início de nós conversa que é necessário, parece-me que é necessário, sobretudo nas escolas de arquitetura, por maltas de entender, eis mesmo dentro do processo de onde é que nós viver. Sim, que ele é importante. Senão, toda gente está a achar que isto tem que fazer ser edifício. Hoje se bem ótimo, tu chega para lá e tem que ser edifício. Então, um bocadinho está a viver num mundo só. E quando pode fazer um projeto, também não. Sim, que ela te leva para outra questão que me tem dificuldade, que a mim tem dificuldade no sentido de ter o constrangimento, trabalho coletivo. É difícil trabalho coletivo na Cabo Verde. Sim, mas é difícil, também é difícil de definir o que é o trabalho coletivo. Sim. Mas não é que ele é. Ele é um exercício que te demora para construir e que na última não tinha essa coisa. Às vezes não está a dizer não, nem coletivo, coisa que te dá, pessoas que te fazem e tal. Mas nós mesmos nos bairros não estávamos a conseguir. Não. Então tu vês, não está na nossa discussão de nosso coletivo que ele estava tudo fragilizado e é assim. Na verdade, muita gente tem a ver com fragmentação. Sim. Que o mundo
a viver a hoje. E ali que sempre foi, ele é também resultado de pronto. E assim, me engada dizer esse trabalho coletivo, ele é ele é um processo, se não coisas que a gente fazia desistiu há muito tempo, né? E sempre, para mais não desiste, ou flama pensa mas não desiste, não te acaba para tornar a voltar ao mesmo, né? Mas lá está, a questão do coletivo muito alguém a perceber às vezes que tudo faz. É um trabalho de grupo, tudo aluno cada trabalho. Claro. É dois, às vezes é um. Né? Mas com o tempo, se calhar, que o outro te pega, sabe? Ele é um processo. Porque botem que construir confiança, botem que construir cumplicidade com as coisas. Noutros bairros, vou lembrar, eu estive lá várias vezes, que era, de repente, nunca saber sequer, mas naquele foi decidido, nunca lembrar, tive uma regra que era tudo quarta-feira, 5 horas, não estava para a praça. Às vezes, não tinha uma razão para ir para a praça, que era de repente, mané que não vai mudar aquela escada, mané que não vai fazer aquele muro, mané que não vai organizar obra, não quer saber, qualquer coisa. Outras vezes nunca tinha nada. Deixa eu ver, não tinha um assunto e aquela coisa ao fim de 3 minutos estava a variar para outro assunto e não queria falar nada daquele lá. Outras vezes, tudo gente estava também sem nenhum, nem como dizer, nenhum roteiro para aquela hora que não estava lá, 1 hora, 2 horas, e às vezes a conversa estava a ganhar um força e um sentido que o que é que botava a poder concluir depois daquele lá. Ele ajuda a nós a tomar decisões que foi estruturantes no processo. Então, por exemplo, com o Baca vem para de repente não senti que tinha, não descobri que tinha aquele estudo de música e foi que os meninos que dizer nós que além de dificuldade de gravar, para o meu estúdio tinha uma peça qualquer que estava variado, também era meio de referências. Era uma coisa que estava a dizer, que eu estava a falar aqui, aquele outro, que não sei o quê, mesmo de passar com aquele outro evento que para a Senhor John. Para a Senhor John, não entender que era possibilidade de pôr maltas online que o mundo, digamos assim, que maltas que não convidar, que estava-te a permitir construir novos diálogos, inclusive para nós, para a frente. E às vezes vou dizer, mas maltas te relacionar com o mundo e tal, é vestido, tem gente ali na São Centro, tem gente na Praia. Sim, mas maltas está todo o tempo no Facebook. E já está relacionado com o mundo, seja por que razão for. Então, é isso. A mim parece-me que é quanto mais provocatório, às vezes, bota a tornar o processo mais rapidamente consequência ele tem. Nem sempre não te consegui construir coletivo. Não, mas me encantou a iniciativa dos bairros como um processo coletivo, mas estou ele como um processo colaborativo. Para mim, hoje então usa mais a palavra colaborativo, para mim, no fundo, o colaborativo é também de uma base muito simples, é unidade na diferença. Né? O importante é ter uma agenda comum, própria, e construir. Hoje é com aquele, amanhã é com aquele, te repito com aquele. E aquela que para mim é a essência da coisa, aquela que a gente tenta passa. Por isso que um risco de mapa, o trabalho participativo. E mesmo coletivo, passar para colaborativo. Como é que ela anda, mas sim colabora. E colabora cada um com se força e com se fraqueza. A meu arquiteto, a minha sociólogo. O facto de entender também aquela parte de estudos urbanos, não está conseguindo dialogar com o bom mais fácil que outro sociólogo provavelmente que não consegue. Né? E tem coisas que não tem deveres, obviamente. Né? E o arquiteto, o trabalho com pedreiros, calceteiros e não sei o quê.
você domina um escusa, tem outros que se tem chinol. Né? É um processo constante de aprendizagem coletivo, nesse caso, mas no fundo é colaborativo. Sim, inclusive tem outra coisa que é o facto de poder alargar a colaboração a várias coisas. Ele cá está a querer dizer que determinada pessoa que pode colaborar, pode aprender só naquela matéria só. Porque a quantidade de informação que já é temas de arquitetura, que vem de gente de uma que é arquiteto, é teu. Mas tem vivência a partir daquele lugar. Claro. Mas trazer um entendimento de coisas que às vezes nem sequer eu tinha pensado nisso. E que lá, se eu tiver estrutura e forma e disponibilidade para refletir nele, necessariamente ele está a mudar a boa maneira de atuar e a boa maneira de estar presente dentro de um processo moda. Esse ali que não faz aí. Mim, estou a chamar qualquer um. Né? Porque ele está construído com data de coisas que se pode ficar só num vida de onde é que vou cá sujeito a essa possibilidade, nunca vou te aproximar disso. Claro. Ou dificilmente. Então, a mim o que me estou a é que é bom, é fixe essa cena de também vou-te construir com as ferramentas. Sim. E porque essa que é onde que é a grande questão desses lugares, é que às vezes pessoas este saber fazer, este saber todo, este tem tudo, a moda vou dizer aquela coisa, é desorganizada, não sei o quê, mas não é que vou-te poder dizer que vida de uma pessoa que está num lugar daquele lá, vida de uma pessoa lugar, acordar às 5 da manhã, te vai para o menino de escola, te vai para o trabalho, te voltar do trabalho, te vai vender na rua, te viver de balai, te viver na residência, e depois bem para casa de fazer aquele tudo lá domingo pela manhã ainda te vai vender naquele feira, mas não é essa pessoa que tem organização e tem uma vida desordenada. Não, é que depois a intervenção. Não, é que até que não se discutiu no workshop, né? É que a atuação do Estado cá para desorganizá-lo. Claro. A intervenção, por exemplo, na casa pós-chuva, né? Claro. Pós-ERN, que na televisão bonito, não, nós agimos e já colocamos as pessoas nas casas. Mas por acaso, agora vou tocar numa coisa aqui. Não, assim, que Erin, por um lado, foi um tábua de salvação para aquela quantidade de casas que tinha fim, que tinha destino, moda sempre. Sim. Que é um museu de tristeza. Eu vou pensar a política pública de habitação própria naquele lugar mais sem sentido, que é me construir casa, me balan, fazer-me, que te perguntar a ninguém, me decidir nem a cabeça que manda pessoas para lá, porque sim. Depois foi moda Casa para Todos lá na Xana Marinha, tive anos que ele cá foi ocupado, tem data desde na Cabo Verde. Sim. Ele não foi tábua de salvação para pessoas que já era frágil, eles ficaram ainda mais, o território desceu fustigado fez chuva e depois a moda no Alto Bomba, aquela família de onde é que caiu aquele muro e que morreu aquela pessoa, este teve que sair tudo. Agora este vai para Ribeira de Julião e levar aquele menino na escola, voltar para o trabalho, voltar a pescar, não sei o quê, ele está transformado numa rotina de um dia que ele é tão mais complexa do que era ontem. E que as pessoas tão desde esta luta a hoje para prato de comida da manhã. Porque senão, cá tem da hoje, cá tem da manhã. Então é instituir essas políticas públicas, maneira de fazer essa coisa, porque senão é uma máquina de triturar pobres. Porque nós, na verdade, estudo que não fazia antigamente, 2012, salvo erro, o Estado é violento. Pois. O Estado é violento. Né? O Estado é violento. E para a ficha, de facto, somos sem está em obra, esse slogan.
Sim. Mas é mais do mesmo. É mais do mesmo e se calhar se torna bem era. Lembrando uma conversa na fórum, redes sociais comunitárias, primeiro fórum, se foi Soros, e que malta se safém que se te falava. Acho que foi Dino. A pergunta era, e se tivermos um Covid, qual que é a aprendizagem? E pronto, a aprendizagem com o Covid foi que é preciso pensa e faz de outra forma, ali de baixo, ali de riba, e faz o mesmo, mais do mesmo, a nova normalidade é o mesmo, e malta falou, bom, se Covid torna bem ou pior, coisa é pior. Né? E, no fundo, se era em torno bem, e é por torna bem, que quer dizer, na próxima, Claro. ou esse ano, Como tudo que mundo, claro, chuva ou uma coisa como não quer bem também, pronto, mas pronto, bem, até bem, nunca sabe se irá de ser preparado. E para muitas obras, para aquele que enconche, na minha ignorância, e é mais do mesmo. Pois, parece-me Parecendo, tudo, mas é preciso também dar tempo a tempo. Por exemplo, na Altebomba, muro que caiu, foi feito num lugar de riba de um muro que estava a existir. Essa coisa foi obra depois de nós. Foi feita de riba de um muro que estava a existir, que ele já foi feito nem preparado para ter um muro de riba. Esse muro, ele estava já que cerca de 3 metros para trás, justamente para modelar um terreno assim, botava-te a diminuir a altura do muro e carga de quantidade de terras que vou-te acumular ali, né? Se vou-te largar a estrada indefinidamente. Ele caiu. Morreu uma pessoa, tive tudo, aquele conversa, aquela coisa, artigos no jornal, não sei o que lá. Agora, és fazer exatamente no mesmo lugar. Pois. Não quer saber se tive pode ser no mesmo lugar se tiver um redimensionamento de estrutura, que não quer saber como coia. Mas, do pouco moia, era um muro de pedra normalíssimo, exatamente no mesmo lugar. Portanto, agora, mais uma vez, é que pô aquele casa de onde é que já tinha caído um muro, arriscou de vez. Sim, não, é... E a moda pode dizer, é Estado que é violento, como assim que estão a responder a tempo que tem para eleitoral. Para uma resposta eleitoral que mantém esta balada. Mas é mais grave que depois ninguém se responsabiliza. Aquela juridicamente gravíssimo. É um crime de negligência. Gravíssimo. É um crime de negligência, homicídio por negligência. Sim. É tão simples quanto isso, mas ninguém responsabiliza. Por isso aquele que é mais problemático. E então não está ficando nesse urbanismo bling-bling. Assim, um geógrafo francês está a falar. Né, que pronto, não acho que não para, vamos. Não sei, eu quero falar mais coisas. Não. Uma coisa que eu tenho que dizer primeiro é agradecer essa parceria para seguramente que as conversas a construir argumento suficiente para ajudar para contribuir para essa discussão sobre estudos urbanos que não concluí que é mais tido sobre forma, modo que o território te organizar e depois te urbanizar e depois pronto, é isso. Garinha não está, já que conhecimento que foi produzido, digamos assim, porque as coisas têm que ser claras, outros bairros acabar em 2022, assim, é possível que esse conhecimento produzir discussão para tentar contribuir para a coisa estar melhorar da forma que for para a frente. E sobretudo que maltas de viver que mais direitos, porque aquilo que muitas vezes é o problema dessas zonas é que pessoas que têm direitos, às vezes no limite, muitas vezes até o direito à vida é posto em causa. Não é? Que tem ar, que tem luz, que tem direitos políticos, que tem possível. É moda essa coisa. É ministério, governo, não sei o quê. Que os senhores daquele caso lá já tentar falar, já tentar pôr aquela questão e dificuldade de ter uma resposta.
por outro lado, já estava acostumado a ter uma conversa direta a nós, para nós era ponto que estava. No fundo, era uma grande função que não tinha. Era garantir, era uma extensão do Estado. Era garantir esse caminho de uma forma barata, de uma forma relativamente sensível, de uma forma presente, mais que tudo. Pronto, e agora cá tem. Então, já que o bom dessas conversas é poder trazer essas proposições para pessoas no futuro, a diminuir esse vazio de direitos que no fundo não sabia que existia. Mas agora se vou lembrar Michel Foucault, você que eu falei. Na verdade, antes tinha estado presente através de aquele programa, aquela iniciativa, através de nós. Gosse, Estado continua presente, como tem uma obra de Estado, mas Estado está ausente. Sim. Ou seja, a situação de grid. No fundo, é que Foucault, como é que Foucault? Georg Simmel que tem aquela discussão em relação a cidade em um lugar próximo, mas ela é distante ao mesmo tempo. Uma proximidade social, mas ou seja, uma proximidade física e uma distância social. Jogando com palavra em termos políticos é um pouco que ela. Estar ou está lá, mas está ausente. É continua ausente. Conhece, está presente. Eu tinha um advogado, ou uns advogados, que te permitia fazer aquilo, pronto, de certa forma. Se você está presente ou não, aquela é outra questão. Sim, mas vou-te falar de uma coisa que agora é importante, que é, agora ele está presente, mas que está presente. Antes de nós, ele que estava presente, mas estava presente. Sim. Lá nós tinham uns advogados, mas vou-te dizer que assim, pode ser uma forma de olhar. Uma grande questão é torna a voltar antes, que é, mas não é que tudo aquele processo era importante para a inscrição política de nós mesmos na sociedade, porque senão que é suficiente ter aquele escritório lá e uma pessoa qualquer. Por isso que não voltar outra vez ao ensino. É mexido transformar a forma de formar arquitetos para cada vez mais dentro desse processo de urbanização, tem que saber articular num data de conhecimentos para conseguir trabalhar com aqueles constrangimentos, porque se pode ficar tudo devido a procurar consensos, vai fazer o urbanismo McDonald's. O bling-bling. Pois. No fundo, já que é aquele lá que a mim está show ainda. Não me este fortalecer trincheira. Bom. Obrigado, Redi. Tinha um dia, nunca sabe, aqueles episódios lestra, então tinha uma lestra, é que a segunda temporada, para mim que acredito na primeira ou segunda temporada, até porque aquele episódio ele é 27, o último que não para é 26, portanto que ele é 27, até canto que também nunca sabe, não tem uns episódios limitados para não fazer. Depois que ela se está contínua ou não na praia, logo se vê. Tá. Bom, para nós, parte desse curadoria era justamente estimular essa discussão e contributo que ficar foi o melhor que não consegui.